Olá, gente, tudo bom? Então, essas são as nossas últimas aulas deste ano. É, Depois de estudarmos aí os ciclos biogeoquímicos, né, que a gente estudou o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, o ciclo da água, daí a gente estudou também o consumo e poluição da água e poluição de rios, mares, né, ambientes. A gente vai continuar nesse assunto aí de calor, ambiente e poluição, tá? A gente vai trabalhar especificamente com o efeito estufa e a camada de ozônio. Então, olha só, você já deve ter visto matérias jornalísticas relatando que as temperaturas médias do planeta estão aumentando. Novos recordes de temperatura são registrados todos os anos em várias cidades no mundo. E por causa do tempo seco, temos observado um número cada vez maior de queimadas. É só a gente ver as notícias do Brasil, ainda mais governado pelo Bolsonaro, né, que está tacando fogo na Amazônia e no Pantanal. Está destruindo tudo, pessoal. Mas você sabe como a Terra mantém uma temperatura média e por que as variações atuais estão tão intensas, né? Aqui tem uma foto, ó, Floresta Califórnia, Estados Unidos, né? Mas poderia ser uma foto do Brasil, que o Brasil está pegando fogo, ainda mais no governo Bolsonaro. Então, ó, antes de a gente continuar isso aqui, apresento essa parte de curiosidade, ó. A paleoclimatologia é a ciência que estuda as variações do clima ao longo da história da Terra. Segundo ela, há sinais de que nosso planeta apresenta ciclos de frio seguidos de ciclos de calor ao longo das eras. Eras são idades de 10 mil anos, assim. A composição e a espessura das camadas de gelo nas geleiras polares são evidências usadas para estudar as variações climáticas ao longo do tempo. A espessura das camadas de gelo indica, por exemplo, períodos mais ou menos chuvosos, e a composição química indica a temperatura média apresentada em determinado período. Tá? Então é tudo ciência, gente. Tá? Não é achismos, não, igual o governo Bolsonaro adora colocar achismos aí. Não, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Isso aqui é ciência. Tá? Efeito estufa. Ó, o calor que aquece a Terra vem do Sol e parte desse calor fica retido na atmosfera, ocasionando o efeito estufa. Nesse processo, gases presentes na atmosfera, chamados de gases de efeito estufa, como por exemplo o gás carbônico, o gás metano e o vapor d'água, retém parte do calor recebido do Sol na Terra, mantendo uma temperatura média de aproximadamente 14 graus Celsius em nosso planeta. Sem o efeito estufa, estima-se que a temperatura média do nosso planeta seria de aproximadamente 18 graus Celsius negativos, tá? Seria uma bola de gelo, se não tivéssemos atmosfera. Nessas condições, o desenvolvimento da maioria dos seres vivos não seria possível. Então, observe o esquema, a representação esquemática do efeito estufa na atmosfera terrestre. Então, ó, a radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece. Né? Então, ó, absorvida por aqui e aquece. Alguma parte dessa radiação solar ela é refletida. Né? Ó, parte da radiação solar é refletida pela Terra e pela atmosfera, voltando para o espaço. Tá? Aí olha o que acontece numa outra parte. Ó. Parte do calor é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é absorvida pela camada de gases estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Por isso que a gente tem uma atmosfera também, porque daí a gente tem oxigênio, né, para respirar, mantém o oxigênio aqui, ele não vai embora para o espaço. E os gases que também formam a nossa atmosfera, principalmente o gás carbônico e o gás metano, eles absorvem esse calor, né, essa radiação que é emitida pelo Sol e mantém a Terra aquecida. Apesar de a Terra apresentar ciclos de variações de temperatura, nos últimos 2.000 anos não houve um aumento tão intenso da temperatura quanto o atual. Cientistas sugerem que a principal causa para a intensificação do efeito estufa está relacionada ao aquecimento global, com a emissão no ar de grandes quantidades de gás de efeito estufa, como o gás metano, que ele é representado por CH4 quimicamente, e o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, ou CO2, que se originam principalmente de atividades antrópicas. Antrópicas são atividades humanas, tá?
Então, a quantidade de gás metano produzida pela decomposição de matéria orgânica vem aumentando com a decomposição do lixo e criação de animais. Já a quantidade de gás carbônico no ar aumenta com o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Então, o aquecimento global ele afeta a qualidade de vida dos seres vivos no planeta, incluindo os seres humanos. São algumas das consequências do aquecimento global. O aumento da temperatura dos oceanos e a alteração nas correntes marítimas, o derretimento de geleiras, a elevação gradual do nível dos oceanos e inundações em regiões litorâneas. Então, vocês aí que moram na beira da praia, tomem cuidado, porque daqui a uns 100 anos sua casa vai ser tomada pelo mar. O maior risco de extinção de espécies, fenômenos climáticos mais intensos, como ondas fortes de calor e frio, secas prolongadas, enchentes e furacões mais frequentes, ou, por exemplo, aquele ciclone, o ciclone bomba, né, que atingiu o governador Celso Ramos aí recentemente. Camada de ozônio. Ó. O gás oxigênio está presente na atmosfera terrestre, né? É por causa dele que existe vida no planeta Terra, entre outros fatores. É o gás que inspiramos na respiração, né? A gente inspira, a gente coloca para dentro do nosso organismo. No entanto, em camadas mais altas da atmosfera, o oxigênio forma outro gás, chamado de ozônio. É O3, quimicamente, a fórmula química dele é O3. São 3 átomos de oxigênio que formam o ozônio. O gás oxigênio é O2, são 2 átomos de oxigênio que formam o gás que a gente respira. O ozônio é um gás formado pela interação de parte do oxigênio atmosférico com as radiações ultravioleta do Sol em altas camadas da atmosfera. Cerca de 10% do ozônio atmosférico encontra-se próximo à superfície e o restante encontra-se a uma altitude entre 10 e 50 km. A maior concentração de ozônio na natureza ocorre na camada de ozônio, que se localiza aproximadamente numa altitude de 30 km da superfície terrestre. Tá? Então, ó, daí tem uma imagem da LDI aqui, não, Terra à vista do espaço, com destaque para a atmosfera em tom azulado ao seu redor. Né? Então, isso aqui não é bem assim, né? Isso aqui é uma representação só. Então, olha como é que se forma o ozônio, né? Então, você tem, isso aqui é uma molécula de oxigênio, ó, que tem um átomo de oxigênio, que tem um outro átomo de oxigênio, O2, né? Com a radiação ultravioleta do Sol, essa radiação ela consegue quebrar essa ligação e libera um átomo de oxigênio para cá, um átomo de oxigênio para cá. Com o oxigênio da atmosfera, aí vem outra molécula de oxigênio, né? Aqui uma molécula de oxigênio, O2. Esse oxigênio livre se une a essa molécula de oxigênio, formando o ozônio, O3. Então está aqui a fórmula. Ó. Um átomo de oxigênio mais uma molécula de oxigênio, que está formado por 2 átomos de oxigênio, forma O3, que é o ozônio, certo? Então, olha só, o ozônio presente na atmosfera exerce a função de filtro, impedindo a entrada de quantidades excessivas de raios ultravioletas. A abreviatura de raio ultravioleta é UV, que são nocivos aos seres vivos. Se não tivéssemos ozônio, essa camada de ozônio aqui, ó, tá? Esse raio ultravioleta aqui, o tipo C, ele entraria aqui na atmosfera do nosso planeta e não existiriam plantas, tá? As plantas morreriam. Se não existissem plantas, o que aconteceria com os animais? Também morreriam. A absorção de radiação solar é exatamente o que torna o ozônio tão importante, pois evita que os raios UV, tipo C, na verdade, cheguem plenamente até a superfície do nosso planeta. Tá? Então, ó, próximo ao solo, o ozônio perde a sua função de protetor e se transforma em um gás poluente, como o gás carbônico e o metano, entre outros gases. Nessa situação, pode causar irritação nos olhos e, se inalada, reações inflamatórias. E lembra que tinha um maluco ali, o prefeito de Itajaí, que queria colocar ozônio pelo ânus para tratar coronavírus? É os primos do Bolsonaro da vida, né? Então, um grande problema atual é que essa camada vem sendo destruída pela ação de gases chamados de CFCs, que é o clorofluorcarbonetos.
usados antigamente em aerosóis, sprays de cabelo e desodorantes, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, formando assim o chamado buraco na camada de ozônio. Na verdade, não se trata de um buraco, mas sim de um local onde a camada de ozônio se encontra mais fina. Dessa forma, maiores níveis de radiação ultravioleta chegam até a superfície do planeta e atingem os seres vivos. Então, ó, camada de ozônio normal, aí a ação antrópica, né, a ação do homem, ó, poluindo, que o homem adora destruir a natureza, né, liberando o CFC, liberando esse gás poluente aqui, né, de queima de combustíveis fósseis, de petróleo, né, de indústrias e tal, aerosóis que liberavam CFC, um monte de CFC, e esses gases aqui iam destruindo a camada de ozônio. Aí olha o que acontece, né? O Sol emite aquelas 3 radiações ultravioletas, A, B e C. A C, ela é retida aqui na camada de ozônio. A A e a B, ela passam. A A e a B não tem problema, né? Isso aqui, beleza, para as plantas. Se passa o C para as plantas morrem. E também, né, se passa aqui o raio ultravioleta C, ó, nessa parte aqui, né, do que a camada de ozônio está com um buraco, o que acontece na pele das pessoas? Queimadura intensa, tá? Então, ó, a utilização dos CFCs foi banida em 191 países, causando a diminuição da emissão desses gases e permitindo a recuperação lenta e gradual da camada de ozônio. Não é de se desconfiar, não, que o Trump da vida e o Bolsonaro da vida quiseram, né, reativar isso aqui, voltar a utilizar a CFC, porque os caras são loucos. Tá? Ó, a reação do cloro presente nos CFCs com o ozônio forma outra substância que não filtram os raios ultravioleta. Assim, maiores níveis de radiação UV chegam até a superfície do planeta e atingem os seres vivos. Observe na imagem o buraco na camada de ozônio em 2019. Ó, então existe, tá, gente? Ó, degradação na camada de ozônio na atmosfera em 2019. A área azul escura é onde ela está com menor espessura. Então, essa parte aqui, onde a camada de ozônio está com menor espessura. Há 2 tipos de raios ultravioleta na atmosfera. Lembra que eu mostrei, ó, né? Tem o raio ultravioleta C, o B e o A. O B e o A, eles passam pela camada de ozônio. O B, ele é um pouco retido ali na camada de ozônio. Ó, raios UVA, ultravioleta A, atravessam facilmente a atmosfera e compõem cerca de 95% dos raios UV que chegam à superfície. São responsáveis pelo desenvolvimento de câncer de pele. Ó, o que causa isso aqui? E os raios UVB, né? São bastante absorvidos pela camada de ozônio e compõem somente 5% dos raios UV que chegam à superfície. São responsáveis pela queimadura de pele, como as áreas vermelhas e ardidas que surgem pela exposição excessiva ao sol sem proteção. O C, ele causa a maior desgraça possível, né? Ele destrói tudo. Queimadura, câncer, tudo. Cegueira, fica até cego. A exposição excessiva a essas radiações solares sem proteção está associada ao risco de dano à visão, ao envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico, né? À perda da função do sistema imunológico e ao desenvolvimento de câncer de pele. A degradação do ozônio na atmosfera e o aumento das radiações solares no ambiente também prejudicam os animais. Isso afeta, por exemplo, o desenvolvimento inicial de peixes, camarões, caranguejos e outros seres vivos aquáticos. Além disso, pode causar câncer de pele em mamíferos, principalmente nas orelhas e focinhos, que é a parte com menor revestimento de pelos, né? E redução da reprodução do fitoplâncton, principal responsável pela eliminação de oxigênio, produção de oxigênio para a atmosfera e base das cadeias alimentares aquáticas, né? E para as plantas também, degrada as plantas, tá? Como também corremos riscos com a quantidade cada vez maior de radiação ultravioleta chegando ao nosso planeta, devemos sempre utilizar filtros e bloqueadores solares, né? Que é os filtros solares que a gente usa aí para ir para a praia. Só que o importante, pessoal, por estar aumentando a poluição, né, no planeta, por o homem ser um animal sem noção, considerado inteligente, mas é burro, na verdade, que está destruindo o meio ambiente, o importante é usar a proteção solar, mesmo se você for, né, caminhar, por exemplo. Então, ó, os filtros solares absorvem os raios UVA e UVB e os transformam em luz visível, inofensiva para a pele. Já os bloqueadores solares refletem a radiação UVA e UVB.
Ambos evitam que os raios UV entrem na pele e causem danos à saúde. Então, ó, só para a gente fechar, curiosidade, o que é o FPS que a gente vê aqui nesses cremes aqui, né? Os filtros solares ou bloqueadores solares. Aqui, por exemplo, ó, FPS 50, né, ó, 30 FPS, aqui está FPS 60. O que é o FPS? O FPS ele é uma sigla que significa fator de proteção solar. Aponta o grau de proteção contra queimaduras oferecido pelo filtro solar. Quando alguém usa o filtro FPS 30, por exemplo, significa que levará 30 vezes mais tempo para ficar vermelho do que se não tivesse aplicado o produto. Como o FPS refere-se apenas ao grau de proteção contra a radiação UVB e ainda não existe consenso para classificar a proteção contra a radiação UVA, o ideal é optar por produtos que informem na embalagem oferecer proteção máxima contra a radiação UVA/UVB. Quanto maior o FPS, maior o nível de radiação UV filtrado pelo produto e maior o intervalo para sua reaplicação. Por isso que eles são mais caros também, né? Esses que têm o FPS mais alto. Então, gente, beleza. Fechou essa aula. Um abraço e até a próxima.